Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu, você está no canal dos Velhos Companheiros e essa é a segunda parte sobre a questão da filosofia do Olavo, né? Essa parte na verdade vai ser mais uma explicação dos 4 discursos, né? Para a gente entender essa questão, então eu recomendo a todos assistir a primeira parte antes, que aqui na verdade eu vou só, esse vídeo é mais um complemento, né? Justamente porque nesse vídeo eu quero falar, né, eu até peguei aqui uma folha de papel para desenhar um exemplo, para ficar mais claro, que inclusive é o que o Olavo faz no próprio livro, para a gente entender, né, por que 4 discursos, né, por que não 2, ou 12, ou 20, né? Justamente o Olavo, baseado muito naquilo que eu comentei no vídeo anterior, depois de ele justamente fazer esse resgate da visão de que existe uma unidade que é feita através do imaginativo entre essa universalidade do pensamento e a percepção singular, o Olavo ele vai explicar que ele vai criar uma teoria, né, a irracional, né, ele vai derivar tudo de forma a priorística para deduzir a necessidade de termos a existência de 4 discursos, né, para explicar essa questão do Aristóteles, coisa até que reflete a própria obra, a estrutura da obra do Aristóteles. Bem, o Olavo ele vai demonstrar, né, que todo discurso ele parte de algo que já é acreditado, de uma premissa, e tenta chegar em uma conclusão. Então, do acreditado para algo acreditável, né? Algo que possa também passar a ser acreditado. E é claro que o Olavo também destaca que esses limites postos pelo discurso é uma questão muito humana, né? A premissa, você pode recuar uma premissa indefinidamente ou avançar na conclusão também indefinidamente, né? A gente, claro, vai ter que sempre entender que essa questão da premissa e da conclusão é uma questão muito humana, né? Então vai depender muito justamente do contexto e da situação e do que se quer demonstrar em determinado momento. E aí o Olavo, justamente pegando essa questão, ele vai demonstrar que dentro dessa tentativa de você convencer uma pessoa, você vai ter o que ele vai chamar que é uma escala de credibilidade. E geralmente essa é a forma mais resumida, né, que as pessoas explicam a questão dos 4 discursos. Mas é claro que você vai cair num problema, né? Porque se você for simplesmente se referir a essa questão dos discursos como uma escala de credibilidade, fica um pouco estranho, né? Porque você fala, poxa, então na verdade você vai ter o discurso de baixa credibilidade e o discurso de alta credibilidade. Então você vai ter no máximo aí 2 extremos nesse discurso. Então por que 4 discursos e não apenas 2 discursos, por exemplo? Justamente porque o que o Olavo também vai demonstrar é que a questão da premissa e a questão da conclusão vão se dar em camadas diferentes. No caso da premissa, primeiro a gente não pode aceitar, né, que em um discurso a premissa seja absolutamente falsa. Porque se uma premissa é absolutamente falsa, no caso o interlocutor acredita, né, que a premissa é absolutamente falsa, não vai ter discurso, na verdade. Ele vai negar todo o discurso que está sendo feito ali, ele não vai aceitar o discurso. Então, a premissa ela precisa ser minimamente possível, né? Pelo menos ela tem que, no mínimo ela tem que ser possível. Então o ouvinte ele tem que pelo menos conceber aquela premissa como possibilidade. E aí entra muito justamente a questão, né, o trabalho do imaginativo. No caso da conclusão já se trabalha em outras camadas, né? A conclusão geralmente vai visar convencer uma pessoa, ela vai ser justamente ou uma conclusão verossímil ou uma conclusão, uma prova, né, o que eles chamam de conclusão provável, uma conclusão necessária, né, uma conclusão que realmente você não consegue escapar daquela conclusão. E pegando aqui, eu vou até virar aqui que na verdade eu faço isso com o visor da câmera para trás para não me desconcentrar com a minha feiura, nossa senhora. Vamos lá. Pelo menos eu mostro aqui a folha, eu consigo ver como é que... Como eu sou muito macho, eu estou com uma folha aqui do Bob Esponja, né? E aí a gente vê aqui, eu vou mostrando aqui na tela, para a gente entender por que tem que ser 4 discursos e não 2, ou 6, ou 8, ou 1 milhão, né? Bem, como eu comentei, a gente vai trabalhar em 2 camadas diferentes aí. E os termos que o Olavo usa no livro dele são um pouco diferentes dos termos que eu vou usar aqui, tá? Eu vou aqui fazer da forma que eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. Primeiro eu vou fazer um eixo vertical, uma linha reta vertical, que não vai ficar reta, nem fudendo. Eita porra. Nossa senhora, tá ficando uma obra. Não, vai ficar lindo isso. Vou chamar essa linha vertical de
P, que é a linha da premissa, né? Então, dá para ver aí boa, né? Eu fiz aqui uma linha P, né, na vertical, que é a linha da premissa. Essa linha, no ponto mínimo dela, a gente vai ter o possível, que é uma premissa possível, e no topo dela a gente vai ter uma premissa necessária. Certo? Então, temos aqui um eixo vertical, e aí embaixo a gente tem uma premissa possível e em cima nós temos uma premissa necessária. Justamente agora a gente vai fazer o outro eixo para que assim a gente consiga ter 4 quadrantes para compreender o que é cada tipo de discurso. Então eu vou agora cortar na linha horizontal, né, que na verdade é o sentido vertical da folha, né, que eu fiz virado. Nossa, isso aqui já dá para... Vou mandar para o Museu de Londres essa obra-prima aqui. Aqui vai ser o eixo horizontal, que ficou torto pra porra, que vai ser o eixo da conclusão. E aí de um lado nós vamos colocar que a conclusão ela pode ser verossímil, e do outro lado colocaremos aqui uma conclusão necessária. Necessária, ou você pode usar o termo evidente, né? Evidente, necessário, enfim. Então deixa eu ver aqui se ficou claro. Então temos aqui o eixo vertical, premissa, o eixo horizontal, conclusão. Então temos 4 quadrantes, né? E vamos agora preencher os quadrantes. Vamos começar aqui com o quadrante aqui, esse que está aqui embaixo. Espero que esteja dê para ver. O quadrante que está aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser uma premissa possível com uma conclusão verossímil. Então vai ser o quê? O discurso poético. Vamos então pôr aqui embaixo poético. Exemplos de discurso poético. Senhor dos Anéis, por exemplo. Qualquer obra, uma poesia mesmo, né? Ou um filme, Os Vingadores, por exemplo, Guerra Infinita, é um discurso poético. Você parte de uma premissa possível, uma premissa do imaginativo, né? Você levanta ali uma hipótese dentro do imaginativo, do imaginário, e você constrói ali uma narrativa verossímil, para chegar a uma conclusão verossímil. Perceba, por exemplo, que quando as pessoas vão discutir sobre o Guerra Infinita, ninguém vai discutir, por exemplo, falar, nossa, mas no filme o Thanos é roxo, eu nunca vi uma pessoa roxa. As pessoas elas não discutem isso porque elas entendem que justamente por ser um filme, a premissa ela trabalha no campo do imaginativo, no campo de possibilidades imaginativas e não no campo concreto, né, da realidade. Então elas entendem isso. O que, por exemplo, elas podem discutir é justamente mas por que em tal momento do filme o Doutor Estranho não usou a Joia do Tempo para vencer o Thanos, por exemplo? Isso já é justamente, as pessoas estão questionando o que? A conclusão verossímil, elas estão questionando a verossimilhança do discurso poético. É claro também que uma pessoa ela pode até questionar a premissa levantando uma outra hipótese, uma outra possibilidade. Por exemplo, mas e se na história do filme fosse que nem no quadrinho, né, que tem o Adam Warlock, ou que o Thanos quer, na verdade, impressionar a morte, enfim. Então você sempre vai trabalhar dentro desses dois campos. Você tem uma premissa que trabalha com o mundo das possibilidades e uma conclusão que busca ser verossímil, né? Por isso que, inclusive, quando uma pessoa vai no cinema, por exemplo, se você tem, às vezes, um filme que tem um final que parece forçado, né? O que é isso? O que incomoda, né, a pessoa? Justamente isso, é uma falta de verossimilhança, né? Vamos então agora para o outro quadrante, né? Não sei se no vídeo espero que dê para enxergar bem. Deixa eu ver se esse quadrante aqui, o quadrante do Bob Esponja aqui, né? Esse quadrante, que é o da esquerda, para quem está olhando, né? Agora eu virei a folha, também para a minha esquerda aqui, né? Para quem está olhando no vídeo vai ser a esquerda também, então tá tranquilo. Esse quadrante, a gente vai ter uma premissa necessária com uma conclusão verossímil. Olha só que coisa interessante. Então nós vamos ter um discurso retórico. Então o discurso retórico ele vai partir de uma premissa necessária
de uma premissa concreta, porém com uma conclusão verossímil. Por exemplo, um debate político. A gente tem, como é que você acha que tem que resolver o problema da saúde? Olha, eu acho que a questão da educação é muito importante. Eu perguntei sobre a saúde, então a gente vê que a questão retórica ela tem essa questão, né? Ela está ligada a uma premissa que você vai querer esmiuçar. Então ela tem muito a ver com o quê? Com convencimento, né? Por isso, inclusive, existe ela, por exemplo, na própria Grécia Antiga, figuras como Protágoras, né? Que inclusive os sofistas, né, da Grécia Antiga, eles sofrem muito preconceito, mas na verdade eles tiveram uma contribuição muito importante para a Grécia e, por exemplo, Protágoras eu gosto bastante de algumas obras, né, alguns trechos que restaram do Protágoras, né, vale a pena ser, lógico, para quem ele não diria que ele é um filósofo fundamental da Grécia clássica, para você entender, mas vale a pena conhecer sim, para quem quer conhecer mais a fundo, né, a filosofia grega. Eu acho que, por exemplo, Protágoras é uma figura bem interessante. Você tem também, por exemplo, o Gorgias, né, que também é uma figura interessante, né, que ele fazia até aquela apologia da Ilíada, né, que ele fala sobre a Helena, né. Mas enfim, voltando. Então o discurso retórico ele parte de uma premissa necessária para uma conclusão verossímil. Por exemplo, né, aquela situação quando, um episódio engraçado, dá para usar como exemplo, lá o Bill Clinton na Casa Branca, e aí, rolou a sorveteria lá, rolou o sorvete de framboesa na sala presidencial, por exemplo, esse foi um episódio de um discurso retórico. E aí lá, o Bill Clinton vai tentar explicar, né, falar, ó, na verdade não, na verdade tinham duas mulheres, tinha um assistente também participando, enfim, aí ele vai tentar lá construir o discurso que seja verossímil. É claro que veja que muitas vezes os políticos, inclusive, no discurso retórico, eles às vezes tentam fugir da premissa, né, isso é muito comum também, né. Eles tentam, você pergunta, por exemplo, você pergunta para um político sobre a saúde, e aí durante o discurso ele tenta desviar aquilo justamente porque essa é muita característica do discurso retórico, né? O discurso retórico ele tem que ser verossímil, mas ele não tem que ser, a conclusão tem que ser necessária, tem que ser algo necessário, né? Algo estritamente racional e lógico. Então se você convencer a pessoa, dentro daquela, mesmo que você desvie da premissa, você ainda se deu bem, né? Por exemplo, o Lula lá, né, durante interrogando, o Moro estava interrogando ele, né, no pronunciamento lá dele, que aí ele falou, mas Moro, você não se sente responsável por 600 milhões de desempregados no Brasil? Tipo, aquelas coisas, isso aí é o que ele está justamente tentando desviar o foco, está dizendo escapar da premissa. Vamos agora para o terceiro quadrante aqui, né, aqui embaixo. Terceiro quadrante, a gente vai ter uma premissa possível, mas uma conclusão necessária. Discurso dialético. Eu acho fantástico essa interpretação do Olavo, porque ela mostra justamente como o discurso dialético é pautado pelo esforço imaginativo. Mas é claro, eu acho que vocês devem escutar o que a imprensa está falando, né? Na verdade o Olavo é um astrólogo pitagórico, esotérico, fundamentalista cristão, que ferve sangue de cabra, entendeu? Não sei porque que vocês perdem tempo com esse cara, mas na verdade não, agora falando sério, é fantástico isso aqui, porque a gente demonstra, você pega por exemplo Sócrates, você vê justamente como a dialética socrática era muito mais um esforço do imaginativo, onde Sócrates ele justamente ia construindo aquelas experiências místicas, né? Ele usava, por exemplo, muito a figura da Diotima para contemplar coisas como, por exemplo, no Banquete, por exemplo, que eu até comentei em outro vídeo do Assassin's Creed, que eu falei, por exemplo, da obra Banquete do Platão, para contemplar as questões, por exemplo, como o amor, e você vê todo esse esforço do imaginativo. Então esse aspecto do imaginativo ele é fundamental para o esforço dialético. E é até interessante você notar, por exemplo, o idealismo alemão ele começou muito com o Fichte, né, a dialética do idealismo alemão, que é uma teoria dialética que eu acho muito bacana, muito interessante. E você vê que, de certo modo, o que o Hegel acaba tentando fazer no final, né, de todo o processo dialético dele? Ele tenta justamente arrancar fora essa parte do imaginativo. Né? O Hegel fala, não, na verdade existe um processo dialético, um fluxo racional que explica a própria história humana, então ele meio que tenta tirar esse processo dialético dessa projeção do imaginativo e tenta pôr isso como um fluxo racional, na verdade, que está dentro da própria história humana. Isso é uma verdadeira bagunça, né? Inclusive isso é uma das coisas que acaba criando, né, essa visão da realidade,
ela sustenta, por exemplo, o comunismo e também visões, por exemplo, como o próprio nazismo, né? Essa visão de você tentar encaixar, então, esse fluxo lógico dentro da história da humanidade, falando, não, a história da humanidade vai ser pautada, por exemplo, nessa questão cultural, por exemplo, que o nazismo fez, ou questão genética, vira uma verdadeira bagunça, né? Quando você tem, de certo modo, você vê que foi isso que Hegel fez, né? De certo modo, ele pega essa questão dialética, ele tenta arrancar a parte do imaginativo e faz uma bagunça desgraçada com isso aí, né? Coisa que o Fichte não fez. A teoria do Fichte, né, que é a teoria da autoconsciência, é muito bacana, inclusive, eu acho muito bacana. Mas, enfim, isso aqui é tudo coisa de astrólogo, tá bom? Vai ver, o negócio é ler a revista Veja. Algum exemplo, né, que eu posso dar aqui, eu dei o exemplo, né, do dialético, né, do banquete, por exemplo, né? Então justamente você faz esse encaixe imaginativo, justamente você tenta dali construir uma conclusão necessária, né? Você tenta compreender o que é, por exemplo, o amor, né? Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, do banquete. Ou você vê também muito esse esforço dialético lá nos pré-socráticos também, né? Só que não dessa forma tão bem colocada como Sócrates, de uma forma muito mais imperfeita. Eles tentavam levantar um raciocínio hipotético, racional, como por exemplo o Tales de Mileto faz, buscando compreender um princípio, mas ainda era algo muito simplificado. Eles ainda não tinham essa capacidade, eles não tinham ainda esmiuçado, né, todo esse esforço imaginativo depois que o Sócrates vai fazer. Que inclusive até você tem, porque a característica muito do discurso dialético é justamente a ideia da oposição, né, por isso que até o termo dialético. Então você pegar justamente ideias opositivas e tentar esmiuçar elas para chegar a uma conclusão. Esse aspecto ainda não existia nos pré-socráticos. Até o Aristóteles ele nota de forma muito adequada, creio eu, que se você for ver quem começou um pouco esse esforço dialético foi o Zenão, né? Que o Zenão ele foi um discípulo do Parmênides, e o Zenão justamente ele começou a levantar várias discussões dialéticas para tentar provar que, por exemplo, o movimento não existia, né? Para tentar provar esses termos, né, da filosofia do Parmênides na realidade. Tem até aquele argumento do Zenão, do Aquiles da tartaruga, né? Isso aí gera uma confusão enorme, né? As pessoas fazem uma confusão disso aí. Que era um argumento que ele tentava usar para provar que não existe movimento, por exemplo, que na verdade, como é tudo do ser, tudo estático, o ser está sempre completo em sua plenitude, ou você está dentro do ser ou você é nada, né? Mas eu acho que ficou bem exemplificado, né? Então o dialético justamente esse esforço imaginativo de você colocar ideias opositivas para você apurar conceitos, chegando assim numa conclusão necessária. E aí fica faltando só o último quadrante aqui, que vai ser o quadrante do lógico analítico. Lógico analítico. Você pode chamar também de método científico, de discurso, de método indutivo, só que tomar só cuidado, né? Porque às vezes falar método indutivo também não vai querer arrancar o método indutivo fora do processo dialético, né? Que também muitos filósofos modernos tentaram fazer, né? O lógico analítico, inclusive ele reflete um pouco até essa questão que o Olavo também fala, que a ciência ela acaba tendo esse aspecto um pouco tautológico. Então você vê que o discurso lógico-analítico ele é muito mais a demonstração racional, né, e silogística de uma premissa que você já aceitou, do que necessariamente a expansão do conhecimento. A expansão, né, da compreensão da realidade ela se dá pelo exercício dialético. E isso é muito interessante, muito importante de lembrar, justamente resgatando aí a questão que o Olavo levanta. O conhecimento você vai adquirindo através do esforço imaginativo, do esforço dialético. E novamente a importância do imaginativo, né? Mas enfim, isso aí é tudo coisa de astrólogo, né? O lógico analítico ele vai partir justamente de uma premissa necessária. Então você, por exemplo, observa uma constante na natureza e você faz um método para provar essa constante. E aí que está a questão tautológica, né? Você observou uma coisa, pegou uma constante, depois você faz um método para demonstrar essa constante. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente pode pegar o lógico analítico, você, por exemplo, chega a um conceito dialético, né, você concluiu aqui dentro da dialética, e justamente você usa o lógico analítico para comprovar se aquele conceito está certo ou errado. Se você vê que ele está errado, aí você volta para o processo dialético, por exemplo. Então, o lógico analítico ele é mais ele é a exposição de um conceito, por exemplo. Ele tem muito mais esse caráter
apenas é um discurso para comprovar algo, mas não para expandir o conhecimento, né? Novamente, como eu falei, aí a gente consegue entender a importância do imaginativo. Então, lógico, ele vai ser, né, premissa necessária e uma conclusão também necessária, né? Por exemplo, o exemplo mais clássico, né, do silogismo, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. E até eu vou só, antes de... Eu quero que seja isso para o vídeo, só então mostrar aí essa linda tabela de novo, com a minha letra maravilhosa, né? Então, ó, eixo vertical, a gente fez premissa. Premissa possível, premissa possível e premissa necessária. E no eixo horizontal a gente fez a conclusão. Conclusão verossímil, conclusão necessária. Então, discurso poético, premissa possível, conclusão verossímil. Discurso retórico, premissa necessária, conclusão verossímil. Discurso dialético, premissa possível, conclusão... premissa possível, conclusão necessária. Estou vendo ao contrário aqui, está confundido. E por último, lógico-analítico, premissa necessária, conclusão também necessária. Certo, galera? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.